Olá! Para começar essa série de vídeos preparatórios para o GROWIC, um tema muito importante que eu queria já endereçar logo no primeiro vídeo é quais são os motivos que estão te trazendo para o mercado financeiro, ou que estão te levando a querer ser um profissional no mercado financeiro, seja um day trader, um trader, né, de ações de curto prazo, position trader ou investidor de valor, não importa. Quais são os motivos por trás da sua decisão? Em primeiro lugar, eu vou dizer, pode parecer um paradoxo e pode ser visto como água no chope, né? Para quase todos que estão me assistindo pela primeira vez e não conhecem a minha história e o meu trabalho nas redes sociais na última década. Você não pode vir para o mercado financeiro por causa do dinheiro. Sim, é um paradoxo, é uma idiosincrasia, porque o mercado financeiro lida com dinheiro e, objetivamente, o que todo mundo quer é multiplicar o dinheiro, né? Fazer dinheiro novo a partir de um determinado capital, seja seu ou seja de terceiro, no caso de traders ou investidores que operem em instituições financeiras. Mas se você quer ter essa profissão, né, como atividade principal, e sendo um autônomo, ou que a gente chama de um retail trader, ou um trader operador no mundo do varejo, né, que não está numa mesa proprietária ou não está numa instituição financeira, você está operando por conta própria o seu dinheiro, a sua decisão para vir para este mercado não pode ser fazer dinheiro. Repito, não pode ser fazer dinheiro. A sua motivação tem que ser outra. E quais foram as minhas motivações para vir para o mercado financeiro? Quem não conhece a minha história, eu vou tentar falar rapidamente. Eu fui empresário de 93 a 2000 e a minha empresa foi lá no Rio de Janeiro. Fiz computação na PUC do Rio de Janeiro e montei uma empresa na área de computação, mais especificamente no que na época ainda não existia esse nome, mais especificamente atuando no mundo das intranets. E logo depois, com acesso à internet, fazendo, né, as conexões entre empresas através da internet. Basicamente era isso que a minha empresa fazia. E, como você pode ver, em 93, nós estávamos antes mesmo da explosão dos navegadores e da internet, a gente estava bastante à frente do tempo, à frente do mercado. Então, minha empresa foi uma empresa de muito sucesso. Acabou que em 2000 eu saí dessa empresa, houve uma dissolução de sociedade e eu vim atuar na Microsoft em São Paulo. E depois de alguns anos atuando na Microsoft, aonde eu ganhei até um prêmio de um projeto que foi reconhecido mundialmente pela Microsoft e também foi a segunda maior venda do mundo, né? Só perdeu para uma venda para Ford, se não me engano, ou General Motors nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos foi a maior venda do mundo. Foi a implementação do SPB, ou o sistema que faz os TEDs entre os bancos, né? Parecido com o Pix que a gente faz hoje entre os bancos, só que sem custo nenhum e que não é propriedade de nenhum banco. Mas enfim, foi um projeto super pioneiro, e que me deu uma grande rentabilidade, um grande bônus, e eu não sabendo o que fazer com esse bônus, acabei investindo na própria instituição que eu desenvolvi junto com a Microsoft Consulting, o SPB, que foi o Banco Itaú. E eu ganhei uma bolada aí numa questão de 6 semanas e aquilo me marcou muito. Mas não foi por isso que eu saí da Microsoft para ser trader. Eu ainda continuei um tempo atuando como executivo na Microsoft. Mas uma coisa que eu vinha sentindo muita falta naquele período, né, e operando e trabalhando na Microsoft, eu vinha sentindo muita falta da liberdade, da vontade de ser novamente dono do meu nariz. Tanto é que quando eu pedi demissão da Microsoft, foi... a gente fez um bota fora, né, com os amigos mais próximos e parecia que eu era um bicho em extinção, uma ave rara, né? E eu até ouvi um termo pela primeira vez que eu mostrei quais eram as razões, né? Eu estava saindo porque eu queria liberdade, eu queria ser dono do meu nariz, eu queria ficar mais tempo com a família, eu queria ter liberdade de decidir o meu destino, né? Que o meu destino não ficasse nas mãos de um executivo acima de mim. É claro que a gente consegue, né, com resultados e também com um trabalho interno que nunca foi muito bom, né, o que a gente chama de network, a gente consegue dirigir a nossa carreira.
Mas eu sempre fui muito focado mais nos resultados do que o trabalho de networking. Por quê? Porque eu fui empresário, né? Fui empresário por 8 anos. Só eu sei o que é pagar uma folha de pagamento enorme, ter filiais em vários estados, ter um custo elevado, ter aluguel, né? Dezenas de famílias, talvez centenas de famílias dependendo de mim, das minhas decisões. Às vezes projetos atrasavam, não podia faturar as etapas do projeto, ficava naquele mês deficitário, tinha que recorrer a empréstimos, muitas vezes empréstimos de juros altíssimos, o chamado hot money na época. Então só eu sei o quanto os resultados são mais importantes que qualquer coisa, né? Porque eu passei por isso por 8 anos. E eu era muito focado apenas nisso, né? Não muito na parte de networking. E eu sentia falta desse foco exclusivo, né, em resultados. Eu sentia falta da liberdade, eu sentia falta, que é uma coisa que nem todo mundo vai se adequar, é importante dizer, eu sentia falta de ser o único responsável pelos meus resultados, que eu não dependesse de ninguém. Claro que nos anos 90, eu dependia dos clientes, dependia dos meus funcionários, dos projetos serem bem-sucedidos, de cenário econômico para que as empresas investissem nessa nova tecnologia, enfim. Mas eu sabia que eu estava à frente daquilo tudo, né? Eu tive um quase sócio. Não, ele chegou a ser sócio. Mas ele saiu para atuar, para ser executivo na IBM. Eu claramente, né, eu disse para ele, eu prefiro continuar sendo a cabeça de uma sardinha do que ser o rabo de uma baleia. Ou seja, não me iludia trabalhar numa multinacional em hipótese alguma. Eu gostava mesmo de ser o dono do meu destino, o dono da minha empresa, o dono do meu futuro, né? Mas o futuro é sempre incerto, acabou que eu vinha trabalhar na Microsoft. Mas enfim, eu tinha vontade de ter novamente essa liberdade toda, né? E como eu falei, nem todo mundo está preparado para arcar com essa responsabilidade. Muita gente prefere, né, independente do que faz, se faz bem, faz mal, se dá o sangue ou não, ter o salário no final do mês garantido. E eu acho que isso, inclusive, é a maior parte da população. A maior parte da população. Acho que muita gente vem para essa profissão querendo a grana e não tem esse perfil de arcar com a responsabilidade do seu sucesso e principalmente com a responsabilidade do seu fracasso. Então, é importante você saber que os seus resultados no mercado financeiro depende única e exclusivamente de você. Não importa se o mercado está em alto ou em baixo. Ah, eu estou indo mal, quebrei porque o mercado está em baixa. O mercado em baixa é oportunidade também de ganhar dinheiro. Se você sabe utilizar derivativos, futuros, né, opções, você pode ganhar dinheiro em qualquer tendência. Ah, eu tenho pouco dinheiro. Você pode operar futuros com pouca grana, desde que você, quando estiver operando, não esteja focado em ganhar dinheiro e sim operar bem, e que para isso você tenha reservas para que não entre no mercado diariamente pensando na conta que tem que pagar com aquele dinheiro que você ainda não ganhou, né? Então, se você não tem essa capacidade de entender que você vai ser responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, e principalmente que não necessariamente é só sucesso, porque a maioria vem achando que é a coisa mais fácil do mundo, porque é assim que se ensina, né? Assim que se mostra o mercado financeiro, como um caixa eletrônico, né? Ah, você vai ficar rico em 6 meses, você vai ser um trader de elite em 1 mês. Isso não existe. Não existe lugar nenhum do mundo e não existe na vida real. Né? Não existe, só existe em rede social, só existe no Instagram, no YouTube, só existe nessas ferramentas número 1 dos estelionatários pelo mundo afora, tá? Não pode ser pelo dinheiro, como eu falei, tem que ser objetivando essa liberdade de ir e vir, de saber, inclusive, o dia que você vai operar, o que você vai trabalhar, no que você vai investir, quando você vai ficar fora do mercado, quando você vai ficar dentro do mercado, né? Como o grande trader, eu acho que o maior da história, Jesse Livermore, trader aí no final do século XIX, mas principalmente do início do século XX em diante, onde ele realmente começou a ter ganhos expressivos e se tornou uma lenda em Wall Street. Ele tinha períodos que ele sabia que o mercado não estava bom, provavelmente estava lateralizado, né, andando de lado, sem tendência nenhuma, sem oportunidades de fazer dinheiro. Ele era apaixonado por pescaria, ele tinha um iate, ele pegava o iate dele e ia para alto mar pescar. E de tempos em tempos, né, pelo que conta na biografia dele, ele vinha até o porto, na época não existia telefonia celular, ele vinha até o porto para checar cotações, ver como é que estava o mercado,
E se o mercado estivesse engrenando novamente numa tendência, seja de alta ou até mesmo de baixa, ele era conhecido como o urso de Wall Street, ele interrompia a pescaria na hora, ia para o seu escritório e começava a fazer mais dinheiro, né? Essa liberdade de ir e vir não diz respeito só apenas, eu posso operar em qualquer lugar do mundo, aonde eu quiser. Não, é inclusive decidir quando e como você vai operar, né? Não ter chefe, isso para mim, eu acho que essa frase, não ter chefe, é uma das coisas mais icônicas da minha decisão de ser trader novamente. E até hoje eu sou arraigado, né? Já desisti de várias propostas de sociedade ou até mesmo de aquisição, né, com participação acionária, porque eu sempre pensei que se eu não tiver no mínimo 51%, né, depois de uma aquisição, eu posso ter 49%, ou 5%, ou 25%, não importa, eu deixei de ser chefe. Né? 5% ou 49% não faz nenhuma diferença de ser CLT. Você tem que prestar contas para outra pessoa que tem mais do que você. E eu já experimentei isso na pele nos anos 90. Agora, dependendo da pessoa, né, eu posso falar até por mim, nós podemos ser o chefe mais tirânico do mundo. Às vezes a gente quer ser trader para se livrar do chefe, se livrar da pressão, da opressão, às vezes de um chefe, assédio moral, sei lá. A gente pode ser o pior chefe do mundo, galera. Em termos de exigência, em termos de cobrança, em termos de estresse que essa cobrança gere. Então, cuidado, nem todo mundo também está preparado para ser chefe, né? E eu não vou nem entrar no mérito aqui, para mim é muito óbvio, né? Ser chefe com relação a também ter disciplina, acordar cedo, se preparar, não achar que o dinheiro cai do céu sem esforço nenhum, estudar. A jornada de um trader profissional, ela é muito maior que a jornada de um trader, inclusive institucional, e maior que a jornada de um CLT tradicional de 8 horas por dia. Muitas vezes, e quem me conhece, me acompanha, já viu fases da minha vida, né? Inclusive em 2008, durante o crash do subprime, deu acordar durante dias e dias seguidos, semanas, meses seguidos, às 4 da manhã e dormir por volta da meia-noite, né? Acompanhando os mercados globais, me preparando para ir, né, para o saque do mercado que estava se deteriorando e depois simplesmente o castelo de carta caiu, e aproveitar essas oportunidades de operar vendida descoberto, né, durante a queda, durante o crash de um mercado. Bom, como eu falei, ser o único responsável pelos meus resultados e meu destino também é um drive super importante para mim, e como eu disse, você pode não estar preparado, né? É sempre muito mais reconfortante você botar a culpa no ministro da economia, na inflação, na recessão, no Putin, no Biden, no Bolsonaro, ou no Lula, ou no Guedes, seja em quem for. Se você vende sorvete, botar a culpa que o verão acabou para suas vendas terem caído. E às vezes até realmente essas coisas, essas variáveis estão afetando o seu negócio. Mas é muito fácil você não ter um preparo, não ter conhecimento disso, saber que o seu negócio, né, tem algumas variáveis que podem afetá-lo, e não estar preparado, não ter contingência para esses casos, né? E aí bota a culpa nessas variáveis e você não tem culpa nenhuma. O mercado financeiro, apesar de muita gente ainda tentar botar a culpa em alguém, o cara me ensinou errado, a corretora saiu do ar naquele dia. Ninguém quebra num dia porque a corretora saiu do ar, pelo amor de Deus. As pessoas quebram por excesso de alavancagem, mas as pessoas ainda terceirizam a culpa. Então é importante ter prazer e ter isso como uma motivação, não como uma coisa que te desanime, mas ter como motivação o fato de que você e mais ninguém, nem a condição do mercado, nada, absolutamente nada, é responsável pelos seus resultados, pelo seu destino. Apenas você. Isso para mim é extremamente reconfortante. Para alguns pode não ser. Maximizar o ativo mais importante, o tempo. Para mim, eu que tinha filhos pequenos, inclusive um recém-nascido, quando eu tomei a decisão. Na verdade, a primeira tentativa minha de ser trader, minha mulher estava grávida do primeiro filho. E aí eu quebrei ao longo depois de 1 ano e meio, 2 anos, voltei para a CLT e depois, quando saí de novo, fui trabalhar na Cisco Systems. Tem histórias minhas contando isso no YouTube. E também saí da Cisco Systems depois de 3 anos sendo premiado como melhor executivo do Brasil e da América Latina, 3 anos seguidos nos 2 teatros,
né, o Brasil e a América Latina. Mesmo assim, eu decidi sair novamente porque era o que eu queria. Ficar perto dos meus filhos. Minha mãe tinha acabado de falecer, não teve chance de conhecer o terceiro neto dela, meu filho recém-nascido. A minha filha do meio tinha tido um problema de alergia bem grave e eu não acompanhei, não dei suporte, além do suporte financeiro, é óbvio, não dei suporte nenhum para minha esposa e para minha própria filha, não acompanhei aqueles primeiros 2 anos dela, trabalhando igual um louco, afinal de contas, 3 anos, ela me revelou que estava grávida no primeiro dia na Cisco, né? Então até nascer, mais 7, 8 meses, 2 anos e meio que eu não acompanhei, desde que minha filha nasceu, eu não acompanhei esse processo altamente crítico, né? Mas foi muito bom, porque graças ao alto retorno financeiro que eu tive em termos de resultados que eu conquistei, e plano de saúde, etc., correu tudo bem. Talvez se eu fosse trader, talvez minha cabeça pirasse, né? Mas enfim, quando nasceu o meu caçulinha, eu falei, não, agora eu quero curtir, quero ficar com as crianças. Então o tempo para mim, né? Eu tinha acabado de perder a mãe, para mim o tempo era inexorável, e ele é inexorável para todos. Ele é, inclusive, o ativo mais democrático. Pobres e ricos ganham todos os dias 24 horas. O que eles vão fazer com essas 24 horas, que eu acho que varia muito de um para outro e diante das circunstâncias, né? Até sociais, profissionais. Eu chegava a ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar, 4 horas por dia. 4 horas por dia vezes 5 já são 20 horas, já é quase um dia inteiro. Um dia inteiro preso no trânsito. Fora o tempo no trânsito, quando saía da Cisco, ia para os clientes e voltava para a Cisco, enfim. Facilmente eu ficava aí mais de um dia da minha semana de 5 dias úteis preso no trânsito. Multiplica isso por 52, são 52 dias, praticamente 2 meses preso no trânsito. Para mim era surreal, surreal. Eu lembro até um dia eu indo para o escritório, que eu vi uma placa, uma pichação no muro, falando sobre isso. Você é escravo do trânsito. Você sabia que você vai perder tantos dias até morrer no trânsito? Eu falei, cara, isso é verdade. Peraí, mas se é verdade, eu não vou fazer nada, vou aceitar isso? Isso foi um fator também decisivo, né? Maximizar o tempo, ativo mais importante. E daí vem uma outra coisa que eu ensino para os meus alunos. Não tenha pressa em aprender e se transformar em um trader ou investidor profissional. Mas não perca tempo. Então, se você começou errado, pare de perder tempo já. Comece a fazer o certo e esqueça o passado. Esqueça o passado. Não adianta vir recuperar o capital que você perdeu. Perdeu. O que você fizer de agora em diante é dinheiro novo. Não é dinheiro que você está recuperando. Isso é super importante para o mindset, para o teu emocional. Outra coisa que é importante, né? Dá para perceber aqui à minha volta. Eu adoro estudar. Adoro estudar. Então, essa profissão me proporcionou novos conhecimentos, novos estudos. Eu passei aí, minha paixão desde os meus 13, 14 anos é Segunda Guerra Mundial, que depois esse leque se abriu para a Primeira Guerra Mundial, guerras napoleônicas, e vamos até aí as guerras Alexandre o Grande, guerras do Império Romano, guerras medievais, guerra dos 100 anos, guerra de secessão, guerra da Crimeia, guerra japonesa, russa de 1904, 1905, a guerra da Ucrânia agora, mas eu passei uns 10 anos praticamente só estudando mercado financeiro, estava apaixonado, era horas e horas de estudo por dia. Então você precisa gostar também. Não é só com um videozinho de YouTube ou sentando na frente do computador e operando que você vai aprender, apesar do que operar é a maneira mais impactante e necessário, fundamental para que realmente você entenda e aprenda como o mercado funciona na prática, não apenas na teoria. Então precisa gostar muito de estudar e ler. Outra coisa que eu sempre gostei, talvez até por conta de gostar muito de Segunda Guerra Mundial, eu sempre gostei de jogos de estratégia. E na época eu comecei lá nos anos 80 com os jogos de tabuleiro, né? Comecei com o famoso War, que todo mundo deve conhecer, mas depois migrei para os chamados War Games, que são jogos que estão disponíveis até hoje e que é uma modalidade, inclusive, que foi utilizada por grandes generais ao longo da história, principalmente no século XX, para ensinar estratégia e replicar guerras do passado, ver se conseguiriam mudar o resultado daquela batalha ou antecipar guerras no futuro e estudar cenários de guerra. Isso era usado bastante no Estado-Maior, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos ou em qualquer Estado-Maior das Forças Armadas pelo mundo. Comecei a jogar muito esses jogos de estratégia, sempre pensando em como que eu poderia, né, principalmente os jogos de Segunda Guerra Mundial, porque eu já sabia os resultados,
e os jogos replicavam exatamente o poder bélico de cada exército naquele campo de batalha. O fator sorte era quase inexistente. Existe a questão, obviamente, do imponderável, né, que era replicado no jogo, mas que o jogo é construído para que isso praticamente não faça nenhuma diferença, né, de acordo com a capacidade estratégica de cada jogador. Então eu sempre tentava fazer o resultado oposto daquela batalha. Se o general responsável por aquele teatro, aquela campanha ou aquela batalha fizesse diferente o derrotado, né, se a história seria outra. Então é importante gostar disso, de estratégia, desse jogo intelectual. E é um jogo intelectual que a gente joga diariamente com o mercado, né? Então, se você não gosta, por exemplo, desse tipo de jogo de estratégia, mas gosta de xadrez, está perfeito, né? É a estratégia de você antecipar os movimentos até levar suas peças a dar o checkmate no adversário é fundamental. Tem que gostar muito de quebra-cabeça. O lado macroeconômico, as correlações entre os mercados, né? Moedas, commodities, juros, ações, isso é fundamental, saber fazer essa leitura correta. E isso é uma das coisas que eu gosto de ensinar bastante e que praticamente ninguém, né, dos traders de varejo ou autônomos dá importância ou investe tempo estudando ou conhecendo, e pior, a maioria ainda negligencia e fala que não faz diferença conhecer isso, ou pior, quando eu muitas vezes faço estudo, o cara fala, tá errado, né? Tem alguma razão ideológica por trás que aquilo ali para ele não faz sentido. Então é importante gostar de montar esse quebra-cabeça que é o mercado financeiro. Bom, eu acho que eu cobri aí os pontos que sempre me atraíram no mercado financeiro, que me levaram a vir buscar essa profissão, na qual já estou há mais de 20 anos e que estou aqui me oferecendo para ser o seu tutor, o seu educador aí nas próximas aulas. E se você gostar deste conteúdo, tiver interesse, participar aí do projeto Os 10%, né, onde o Mário lidera aí as operações no day trading e eu faço a parte educacional mais top-down, né, de ensinar, de formar os traders para que eles coloquem em prática isso no dia a dia, tá bom? Espero por você no próximo vídeo. Seja bem-vindo mais uma vez.